Tecnologia e segurança pública. Nunca houve tantos recursos à disposição da polícia. A boa notícia é que alguns deles já estão começando a entrar em uso, mesmo aqui no Brasil. Ainda estamos longe de viver em cidades consideradas seguras, mas os recursos tecnológicos para isso já estão por aqui. Confira alguns no primeiro capítulo da nossa série especial. Zona de guerra. Infelizmente, muitas de nossas cidades parecem isso mesmo, regiões de conflito intenso. É o caso dessa área no centro da cidade de São Paulo. A Cracolândia ficou famosa no país inteiro com seus cenários tristes. Se a zona é de conflito, os instrumentos também são de guerra. E entre eles, alguns dos que mais chamam a atenção são os drones. Eles foram reunidos num programa chamado Drone Pool. Eles servem de olhos para a Polícia Civil, Militar e Metropolitana, além dos bombeiros e da Defesa Civil. Hoje são 6 drones que fazem, em média, 100 voos por mês. Todos os dias, as equipes do programa sobem os drones para fazer uma ronda na região na Nova Luz para o monitoramento da Cracolândia. Utilizamos e transmitimos ao vivo a operação toda durante o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Tem sido utilizado, inclusive, para proteção de banhistas na Guarapiranga, e nós já fizemos o primeiro salvamento com uso de drone, lançamento de broias. As várias temporadas de CSI fizeram audiências do mundo todo entender um pouco mais sobre como trabalham policiais de um setor que mistura tecnologia e investigação. Aqui no Brasil, a realidade não é tão glamurosa quanto as imagens do seriado, mas já há uma boa dose de tecnologia auxiliando os policiais. Estamos num laboratório forense, mais especificamente no Laboratório de Toxicologia da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Aqui, o idioma passa pela química e, é claro, pela era digital. A toxicologia forense tem o papel de identificar substâncias químicas em amostras biológicas como sangue e urina. Um exemplo é a identificação de álcool no sangue de um motorista envolvido em um acidente. Em média, 2.000 são analisados todos os meses. Toxicologia, então, é a ciência que avalia o efeito das substâncias químicas, o efeito nocivo das substâncias químicas nas pessoas, nos organismos, né? E a toxicologia forense vai avaliar esse efeito das substâncias em situações relacionadas a infrações penais. Por exemplo, para identificar do que as pessoas morreram. Então, ele por si só pode contribuir para resolver muitos crimes, ou algumas vezes ele pode contribuir para entender a circunstância do crime. Para conseguir identificar as diferentes substâncias, as amostras passam por vários processos. Um dos principais se chama cromatografia. Essa técnica consegue separar moléculas presentes em misturas complexas. A cromatografia não é algo novo. O que mudou foram os equipamentos. Esses, por exemplo, são super modernos e conseguem realizar esse processo de forma rápida e precisa. Dentro da máquina, a substância é fragmentada até um ponto em que o detector consiga identificar o peso molecular do elemento químico e, assim, determinar qual substância está presente na amostra. Cada equipamento desses custa cerca de R$700 mil e tem capacidade de receber 105 amostras de uma vez. Quem analisa os dados obtidos pela máquina é um perito criminal. A gente aumentou muito a confiabilidade das nossas análises, então a certeza de se diagnosticar, a sensibilidade das nossas análises, então concentrações pequenas da substância na matriz biológica, na amostra das pessoas, conseguem ser detectadas, o que antigamente nós não conseguíamos. Hoje em dia eu consigo identificar a substância e, dependendo se a gente montar uma metodologia, eu consigo até quantificar o quanto essa substância tem na amostra. Mais recentemente, o combate ao crime chegou também aos smartphones.
Várias ideias se converteram em aplicativos que tentam aumentar a efetividade de policiais e diminuir a sensação de insegurança das nossas perigosas cidades. Temos 2 exemplos interessantes. O primeiro é este aqui, batizado de SP Mais Segura. Ele é uma espécie de Waze do crime. Até agora, 60 mil pessoas estão usando o app. Com ele, é possível alertar a polícia de infrações que estejam ocorrendo na rua, como roubos e furtos, tumulto e vandalismo. Também dá para reportar descarte de lixo, buraco na via e outros problemas. Se for o caso de uma urgência, o próprio sistema liga para o 190 ou até para os bombeiros. Para a Guarda Civil Metropolitana Paulistana, o app ainda faz uma estatística de áreas da cidade. Dá para saber, por exemplo, quais regiões são um pouco mais seguras e quais são mais perigosas. Nem sempre as pessoas querem ir fazer o boletim de ocorrência, mas para nós importa saber o que aconteceu para que a gente possa trabalhar esse território com as questões de zeladoria, com as questões que são de prefeitura. Também para entender o crime. Desordem, crime, existe uma ligação direta, existem escolas e teorias a respeito disso. Nós estamos associando isso para poder criar um mecanismo. O segundo exemplo de aplicativo é o City Cameras. Criado em 2017, a ferramenta disponibiliza as imagens ao vivo das câmeras públicas da cidade. Interessante também é que se você tem câmeras na sua casa vigiando sua calçada, por exemplo, essas imagens também podem fazer parte do aplicativo, desde que autorize e que as esteja enviando para algum sistema de nuvem. As imagens integradas são transmitidas para o comando da Guarda Civil Metropolitana e compartilhadas com os demais órgãos de segurança. Os cidadãos comuns têm acesso apenas às imagens ao vivo. Já os policiais conseguem rever as imagens e analisar em profundidade todo o material. O City Câmeras é disponibilizado para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Da delegacia, o delegado, o escrivão, pode acessar as imagens das câmeras. Isso facilita, ajuda a identificar quem foi. E é muito interessante, a gente tem visto isso a cada dia nas cidades no mundo todo, resolvendo crimes. Drones, laboratórios e aplicativos. A era digital realmente mudou o trabalho policial. Talvez ainda não o suficiente para que as cidades brasileiras possam ser consideradas seguras, mas pelo menos os instrumentos estão aí.